Fala, família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre por aqui trazendo novidades, curiosidades e o dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a partida que aconteceu ontem pelo Campeonato Carioca entre Fluminense e Vasco. Empate em 1-1, amarguíssimo para o Fluminense, partida muito fraca, tem muita coisa aqui para a gente falar hoje e a gente vai estar analisando um pouco da partida. Chegando agora ao nosso canal, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as nossas notificações e segue lá no Instagram, Quintal Tricolor. Então a gente vai começar aqui analisando os jogadores um a um, os que já estavam em campo, os que entraram. Depois a gente fala um pouco no geral. Marcos Felipe, goleiro novamente muito seguro, bem colocado em vários lances. Teve alguns lances do Vasco, onde os jogadores chutavam, chegavam a finalizar, e o Marcos Felipe estava sempre na jogada. Ah, mas o cara chutou em cima dele. Meu amigo, se ele está um passo para um lado, um passo para o outro, não seria em cima dele. Então, ele estava bem colocado sim, em todos os lances do jogo, estava sempre muito ligado, e ao meu ver, foi o melhor jogador do Fluminense em campo. A gente vai analisar jogador a jogador, teve outro destaque, porém Marcos Felipe seguramente foi o melhor jogador em campo. Na linha defensiva, Calegari muito disperso, errando muito passe bobo, errando jogada ofensiva, deixando um pouco de espaço na defesa também em alguns lances. Tá certo que estava difícil do Vasco atacar por aquele lado, o Vasco estava preferindo jogar nas costas do Egídio, o que é normal, todo mundo vai preferir jogar ali, todo mundo já encontrou o caminho das pedras, tanto com o Egídio quanto com o Danilo Barcelos, é só jogar ali que dá bom. Na direita dá muito bom quando tem o Julião, e eu não quero nem falar dele, que senão daqui a pouco ele aparece como titular. Então, Calegari fez uma partida abaixo, muito erro de passe, é muito bom jogador, mas nesse jogo de ontem não dá para perdoar, errou passe demais, estava muito desligado em algumas jogadas, então fez uma partida bem abaixo. Egídio, partida normal de Egídio, quer apoiar toda hora, esquece de marcar, muitos lances do Vasco saindo por aquele lado, o gol do Vasco acontece desse lado, a jogada começa por ali, tem um erro também do Iago Felipe que não acompanha a marcação e a jogada termina com um erro gravíssimo de Frazan, meu amigo. Frazan, pelo amor de Deus, hein? Então, Egídio, jogo muito abaixo, como de costume, a galera já sabe como é que é essa atuação dele e é o que preocupa muito o torcedor tricolor. Diretoria, vamos se mexer, Roger Machado, comissão técnica, vamos dar um jeito de arrumar esse lado esquerdo do Fluminense. Frazan jogou o normal dele, sempre tem que entregar uma bola, pelo menos uma por jogo ele entrega. Se vai ser gol ou não, são outros 500, mas ele sempre entrega uma bola por jogo. Isso aí já virou uma constante. Quando jogavam só os garotos, ele errou na primeira partida. Quando veio o time com o Matheus Ferraz, ele também errou bola. Agora com o Nino já é o segundo jogo que ele também erra ali na defesa. Então, Frazan, não tem como, a galera já não aguenta mais. Não sei por que de tantas oportunidades, sabendo que você já errou tanto. Tá na hora de mudança, a gente sabe que o titular dali é o Lucas Claro. Porém, a gente não pode depender só de Nino, Lucas Claro. Não tem como, a gente tem que ter mais opções para essa defesa. A gente gosta muito de Matheus Ferraz, só que já é um jogador com certa idade. Jogou poucas partidas desde que retornou o Campeonato Carioca e já está machucado. Então a gente precisa de uma outra opção além de Matheus Ferraz. Ou dar oportunidade para os dois garotos que estão lá, que é Reginaldo. Reginaldo nem é tão garoto mais, né? Já está rodado. Então Reginaldo, Igor ou Luan Freitas. Dá oportunidade para os garotos. Ou então traz alguém que resolva, porque apostar não tem como. Nino outra vez fez uma partida bem segura, porém os erros de Frazan acabam comprometendo o sistema defensivo inteiro, mas o Nino fez uma partida discreta, porém uma partida bem padrão Nino, que é uma partida onde ele não aparece tanto, mas nas jogadas onde ele é acionado, ele é bem participativo, é bem seguro nos lances onde ele participa. Então o Nino fez uma partida ali no padrão Nino de qualidade. Meio de campo, Iago Felipe e Martinelli. Martinelli, como de costume, jogador de cabeça em pé, enxerga bem a jogada para estar limpando ali à frente da área do Fluminense. Uma vez ou outra chega no ataque com qualidade, dá uma dinâmica de jogo diferente, tenta buscar o passe, tenta buscar a tabela, tenta buscar a entrada na área.
tenta lances diferentes para que o Fluminense consiga desafogar a sua defesa. Então fez outra partida muito boa, não conseguiu ajudar tanto na questão ofensiva, mas estava bem participativo nos lances defensivos. A questão dele ali de posicionamento não teve nenhum tipo de erro grave. Já o Iago Felipe no lance do gol do Vasco, ele está na jogada acompanhando o Andrei consegue avançar para dentro da área e o Iago Felipe não acompanha. Fez uma partida, ao meu ver, no padrão de jogo dele de muita entrega, ele se entregou realmente. Porém, esse lance foi crucial e foi o que determinou o gol do Vasco. Ah, mas se não fosse nesse lance, o Vasco poderia ter feito em N outros. Poderia, porém não fez. E nesse lance, Iago Felipe erra na marcação de Andrei e acaba saindo o gol do Vasco. Fez uma partida, ao meu ver, o Iago Felipe um pouco abaixo do que ele vinha mostrando tanto no final da temporada passada quanto nesse início de Carioca. Agora a gente vai falar um pouquinho do Nenê. O que a gente vai falar do Nenê? Não tem o que falar do Nenê. O Nenê, no jogo anterior e nesse, ele tá me lembrando muito um tal de Danilo Barcelos, que tem uma boa bola parada, mas só aparece nesse tipo de jogada. Então o Nenê fez uma partida muito abaixo e a gente espera muito do Nenê, porque quando o Nenê consegue jogar minimamente bem, o Fluminense consegue bastante jogadas, tem muita criatividade no meio de campo. Só que quando o Nenê está em campo só por estar em campo, o Fluminense não consegue criar quase nada. É muito difícil você ver sair uma jogada sem que o Nenê esteja bem em campo. Então ontem o Nenê fez mais uma vez uma partida lamentável. A gente espera muito do jogador, a gente sabe de toda a qualidade que ele tem. Independente de idade, é um jogador muito participativo, um jogador que sempre quer estar presente nos lances. Só que tá difícil, tá complicado para o Nenê. E ontem fez uma partida fraquíssima. O Luca dispensa qualquer comentário, horroroso. Não merecia nem ser banco desse time do Fluminense. Nem ele, nem um montão aí não merecia, né? Mas o Luca, principalmente, tá difícil demais de aturar. A gente não entende tanta insistência. Tá certo quanto ele sai no intervalo, mas a gente não entende por que de insistir tanto em Luca. Então, pelo amor de Deus, troca logo esse cara. Tira ele do time, tira ele do banco. Some com ele do Fluminense, que a torcida não aguenta. Já não aguentava, né? Só que agora tá piorando a situação pro lado dele, porque a gente tá falando de Campeonato Carioca, cara. Se no Campeonato Carioca ele tá fazendo isso, imagina Libertadores e Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos trocar o jogador, que senão eu fico nervoso aqui na frente das câmeras. Vamos falar de Luiz Henrique. Outra partida onde ele tentou algumas jogadas, porém peca no último passe, peca na última finalização, peca na escolha da jogada final para que o Fluminense possa, quem sabe, finalizar em gol ou gerar um lance de perigo, escanteio, algo do tipo. Ele tem que procurar um pouco mais esse passe no Fred, que é o cara da referência, ou ele tem que buscar um pouco mais a tabela, às vezes com o Calegari, às vezes com o Nenê, com o próprio Fred, ali pelaquele lado direito. Então, fez uma partida razoável, só que razoável para ruim, não é razoável para bom. E precisa melhorar muito, porque não adianta ele driblar 15 e perder a bola. Não adianta ele driblar 2 e chutar errado. Para fazer driblar 2 e chutar errado, toca a bola que alguém vai encontrar o espaço para o outro chutar certo. O Fred dispensa qualquer comentário, é o ídolo da galera e a gente não espera nunca um Fred participativo. O que a gente espera do Fred é gol. E quando a bola chegou, o Fred guardou. Então o Fred fez outra partida muito boa. A bola que chegou para ele em boas condições, ele foi e guardou. E é isso que a gente espera do nosso camisa 9. A gente não espera nada de diferente disso. Então o Fred também fez uma boa partida, assim como o Marcos Felipe e Martinelli. Para mim são os 3 jogadores que tiveram mais destaque ali dos que começaram o jogo. Sobre as substituições, Gabriel Teixeira, Kaique, John Kennedy e Wellington. Eu achei Kaique, como de costume, entrando e fazendo o que a gente espera dele, que é fazer muita fumaça, é pegar essa bola ali e ir para dentro do time adversário. E ele fez isso em 2 bons lances ali que poderiam até ter acabado em finalização no gol para o Fluminense. Ele, assim como o Gabriel Teixeira e o próprio John Kennedy, também tem o problema da afobação, também tem um problema do nervosismo quando chega na cara do gol, só que está numa evolução muito boa e, ao meu ver, ele e Gabriel Teixeira principalmente podem tomar a vaga de Luca e Luiz Henrique a qualquer momento, porque mostram
que tem muito futebol para mostrar pra gente, tem muita vontade de estar dentro de campo e só precisa daquele último detalhe. Quando eles começarem a fazer gols, já era. São dois jogadores que estão sempre nos lances cruciais no ataque e quando eles começarem a acertar, ninguém vai parar, meu amigo. Os dois jogam muita bola. Agora a gente vai falar um pouco do time no geral. Eu achei uma atuação muito fraca. Esse empate foi muito ruim pro Vasco. Pro Fluminense a gente saiu no lucro, porque o Vasco atacou mais, teve melhores chances. O Marcos Felipe, como eu sempre falo, enquanto o Marcos Felipe tiver que ser o melhor jogador do Fluminense, tudo tá errado. Não que ele não mereça, não que ele não faça por onde. Só que se o seu goleiro foi o melhor jogador em campo, é sinal de que muito chute passou ali, cara. É sinal de que ele teve que trabalhar muito. A gente quer que o Marcos Felipe trabalhe em um lance ou outro, como todo goleiro tem que trabalhar. Agora, toda hora ele trabalhar, é que o sistema defensivo tá errado. A partida de ontem e a partida do Volta Redonda me lembraram muito o início do trabalho do Marcão no Campeonato Brasileiro, quando o Odair sai. Então, Roger Machado, você vai ter muito trabalho para encontrar esse tal equilíbrio que você fala. Você chegou no Fluminense, disse que ia conversar com o Marcão. Marcão ainda está ali à beira do campo do teu lado, te auxiliando. Só que a gente não vê nada do trabalho do Marcão que acabou o Campeonato Brasileiro. A gente não vê nada. Nem um pouquinho do que aconteceu com o Marcão a gente não vê. O time está muito espaçado. O Marcão tinha conseguido uma compactação nesse time. As linhas ficavam muito próximas. A cobertura era sempre muito boa. E a gente não vê isso. A gente vê um meio campo espaçado. A gente vê o Fluminense com muita bola longa. Não é isso que a gente estava vendo com o Marcão. O Fluminense de Marcão tocava a bola. O Fluminense de Marcão tinha aproximação para jogada de ataque. O Fluminense de Marcão tinha uma boa cobertura na hora de defender. Então o Roger Machado vai ter muito trabalho e a gente espera que ele consiga trabalhar bem e dê logo esse tal equilíbrio que ele está procurando para o time do Fluminense, porque tá difícil de aturar esse Flusão que a gente está vendo. Então, torcedor, o nosso vídeo de hoje foi esse. Um vídeo um pouco mais longo, porque a gente está analisando a partida. Tem que falar jogador a jogador, tem que explicar um pouquinho do que aconteceu. Então, o nosso vídeo foi um pouco mais longo do que o de costume. Mas a gente vai se adaptando no dia a dia aí para a gente estar podendo trazer um melhor conteúdo para vocês, explicando sempre a nossa visão de torcedor do Fluminense. Eu não sou jornalista, não tenho vínculo nenhum dentro do clube, além do vínculo de torcedor tricolor. Então você que me assistiu aqui até agora, dá aquela moral, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as nossas notificações, segue lá no Instagram Quintal Tricolor e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto!